ter na gentileza companhia. Cabem todos nessa travessia. Fala leve que a delicadeza também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Quanto mais as palavras bonitas, é nesse encontro que começa no entretanto das palavras ditas. E ela vem daquele mundo estranho, das conversas boas infinitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é a beleza das pequenas coisas. Essa é uma conversa com Bernardo Mendonça. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com o realizador e encenador Marco Martins, depois de no final da primeira parte termos ouvido um áudio surpresa da artista Isabel Cordovil, amiga, cúmplice. Marco, antes de responderes à pergunta, que comentário este áudio? Primeiro, permite-me falar um bocadinho da Isabel, porque tem sido... Como é que se cruzaram, como é que tem sido este caminho à chapa do sol, não é? Uma colaboração e um encontro enorme nestes últimos anos. É uma amizade e uma colaboração recente, mas muito profunda, de uma artista que eu admiro imenso e que tem sido uma parceira de criação enorme. Ou seja, é alguém que, muito mais do que pensar na cenografia, pensa no objeto enquanto todo, e isso e aí nós nos encontramos, e portanto tem sido de facto um prazer enorme. Aliás, fazer parte desses cúmplices que eu, no fundo, fomos criando uma família, a palavra família não gosto muito, mas é um grupo, de facto, é uma comunidade de criação de pessoas cúmplices e amigas. Ela refere isto. Por exemplo, o desenhador de luz, o Nuno Meira, que está comigo desde o primeiro espetáculo, e é alguém, eu nunca fiz um espetáculo sem ele. Sempre que pode, ele próprio opera o espetáculo, para além do desenho de luz, e às vezes estamos ali os dois, lado a lado, nas vibrações do teatro. Depois a Rita Calhas, que neste momento partilha comigo também a construção dramatúrgica e a assistência, e que de repente dou-me conta que são pessoas que estão comigo quase há 10 anos. Ela saiu da escola com 21, 22 e está com 30, portanto é uma pessoa imensamente importante para mim. O Vítor Santos, que agora começa, o meu diretor técnico, Pedro Moreira, são pessoas que estão dentro da criação do próprio espetáculo desde o início. E a Isabel surgiu agora mais recentemente. A Isabel é assim mesmo uma grande amiga e uma grande colaboradora, e que partilha todas as dúvidas e os desafios que se colocam dentro desse lugar. Eu acho que porque ela também, como artista, experiencia isso na sua criação, nos momentos de criação. Portanto, acho que nos encontramos ali num sítio muito particular, e é uma colaboração que eu espero que dure bastante tempo. E ela assinala aqui uma qualidade particular que tens, que é a mais afiada intuição na vida real e no palco. Tu reveste nisto? Sim. Acho que sim. Então, é uma coisa que tens desde sempre. A intuição é um músculo, sim, que se trabalha. Eu acho que um artista que tenha uma intuição muito afinada significa que está muito atento, que continua a ser curioso, continua a trabalhar sobre outros artistas e sobre outras questões que estão aparentemente longe do que é o seu trabalho.
de palco ou do trabalho de cinema, e portanto é algo que se trabalha quando eu acho que todos os grandes artistas têm isso, têm uma intuição fabulosa. Eu acho que essa ideia de treinar a intuição, sim. E ela lança a pergunta: Porque, como por é que tu exemplo, continuas a treinar o músculo da intuição? Dando espaço para isso. Ou seja, é muito fácil tu ficares fechado sobre o teu trabalho. Eu, por exemplo, numa altura como esta, em que estou com muitos projetos em simultâneo e portanto, estou a trabalhar durante muitas horas, tem que haver momentos em que, de facto, tu paras e viajas, ou é mais fácil viajar, não é? E vais ver só espetáculos, vais namorar, vais fazer outra coisa que é aparentemente ligada com o teu trabalho, mas não estás propriamente a trabalhar nos projetos, não estás em criação. O teu cérebro está noutro lugar, que é um lugar de apreensão. Não estás a dar, estás a receber só estás a receber. E pode não ser também lugares para ver exposições, ou ver peças, ou ver ou em um festival de cinema, ou em um festival de teatro. Pode ser também só uma viagem em que vais caminhar eu gosto de caminhar. Eu, por exemplo, neste ano novo, tinha acabado de estrear O Inimigo do Povo, que foi em Braga, que foi um momento de grande dureza, e o terminado um ano muito cheio, que passou pela Colónia, passou por filmar o filme da Colónia, a criação do Inimigo do Povo. E o meu lugar de reflexão e de silêncio foi ir para a Escócia e caminhar durante dias e dias com os meus filhos, e com frio de menos 5 graus, mas era isso que o meu corpo precisava, não é? E eu acho que alguns artistas, a uma determinada fase do seu percurso, deixam de ser curiosos sobre o outro, sobre as obras do outro, ou fechar-se. Eu acho que todos nós nos fechamos sobre determinados artistas que estamos sempre a repetir, mas depois há os artistas que nós vamos descobrindo e ter essa fome. Eu acho que temos que ter sempre fome. E essa fome trabalha-se, esse apetite trabalha-se também, não é? Acho que não. Acho que a fome não trabalhas. Acho que tens de estar sempre aberto. Acho que quando desaparece. Acho que é misterioso. Eu acho que sim. Acho que sim. Eu vejo eu vejo, porque eu não dou muitas aulas, dou poucas na Escola das Artes no Porto. Mas eu vejo às vezes pessoas que estão a começar o seu percurso, e alunos que têm um apetite enorme, e eu penso, esta pessoa vai ter sempre este apetite, e outros que não têm, e por muito que eu estimule e diga, vai ver isto, vai ver aquilo, mas tu não conheces. Ou se tem ou não se tem, não é? Eles vão contrariados. Olha, e a idade? Os cabelos brancos, as rugas, não é isso? Isso pode tirar essa fome? Porque... Ou não? Eu acho que não. Pois, isso é bom ouvir isso. Acho que não. Acho que tu... Porque parecia que o teu discurso estava dirigido para que essa fome esgota-se. Não. Acho que não se esgota. No teu caso, não. Não. Acho que o mundo é uma refeição enorme, e que tu estás... É um grande banquete. É um grande banquete, não, a vida. E, portanto, acho que a fome nunca se esgota, não. Acho que tu deixas às vezes Não, até pelo contrário, não sei. Contigo? Comigo tem sido... Comigo tem sido, sim, sempre voraz, na verdade. Sim. Quais são as tuas grandes referências? Mantêm-se? Ou têm mudado? Não, vão mudando. Agora, neste momento, se eu te perguntar 2 ou 3 nomes que são importantes para ti no cinema ou nos palcos? Olha, eu de alguma forma, voltando ao testemunho da Isabel, estou sempre muito próximo do movimento. É uma coisa...
O cinema foi inventado para estudar o movimento, não é? O Mobridge foi pago lá por uma universidade de Filadélfia, né, para estudar o movimento e criar uma máquina que pudesse registar o movimento. E eu acho que o teatro também, eu descubro muito sobre os meus espetáculos, e agora falando de outro aspecto que acho que ainda não falámos, trabalhando com coreógrafos e pessoas que trabalham o movimento ao longo dos anos. Eu trabalhei, sei lá, com a Tânia Carvalho, com o Marco da Silva Ferreira, com o Vítor Hugo Pontes, com a Clara Andermatt. Ou seja, havia uma percepção que, primeiro, trazendo pessoas que nunca tinham estado em palco, havia um elemento físico que tinha que ser trabalhado, não só de resistência, mas também de percepção do que é o nosso corpo, que é uma coisa que muito poucas pessoas têm, e há muitos atores que também não têm um conhecimento do corpo, da voz, o que é estranho. Pois, mas tem a ver com um lado de atleta do ator que o ator tem que ter e que às vezes não é explorado ou não é trabalhado, e pronto, vivemos no tempo da imagem, aí voltamos à imagem, não é? Muito mais a imagem do que o corpo, e portanto para mim é muito importante ver muita dança, e vejo muita dança. Pois já te apanhei a assistir a alguns espetáculos. Vejo muita dança, e nesse campo as minhas referências são muitas. Há muitos criadores de quem eu gosto e que eu acompanho. Tu foste agora àquela peça do Marco da Silva Ferreira, não é? O Fucking Future, sim. Fui lá porque eu gosto muito do trabalho do Marco, por exemplo, é um criador de quem eu gosto muito, e alguém que está no auge da sua criatividade, e que, portanto, é muito estimulante. É um criador muito estimulante e muito em mutação. Eu gosto disso. E, portanto, ele... a Marlene, com certeza. Bem, a Marlene Monteiro Freitas. Sim, a Marlene Monteiro Freitas também acho que é uma criadora absolutamente excepcional, e que levanta questões. Eu acho que o lugar da arte, não sendo esse o terreno em que eu trabalho em particular, porque de alguma forma eu tenho sempre uma espécie de um referencial no movimento, ou no texto, ou mesmo no dispositivo, que está ligado a uma certa emulação do real, e depois há criadores que trabalham noutro espectro, um espectro como a Marlene, em que há um lado quase de fantasia, sim, não sei, algo assim. E isso também me interessa, ou seja, às vezes são artistas que trabalham noutro as suas linguagens, sim, e que podem trazer. Esquivaste de dar um nome ao outro de cineastas? De cineastas, olha, eu gosto imenso do trabalho, por exemplo, do Alberto Serra. É alguém que eu sigo com bastante interesse. Acho que toda a nova vaga de cinema, por exemplo, de cinema sul-americano, também tenho bastante interesse, sobretudo o Carlos Regadas, é assim um cineasta extremamente estimulante. Mas também o Kleber, já que já estávamos a falar. Acho que o cinema português é um cinema extremamente também estimulante. Há vários realizadores que eu tento seguir. Acho, sim, mas se quiseres, de alguma forma, eu o cinema estou sempre muito mais nos clássicos. Diga-me um. Rossellini, por exemplo. É o nome. Não é o nome, mas é alguém lá está, cujo cinema é um artista cujo cinema atravessou todas as fases da arte contemporânea. Estás a ver? Passa desde do neorrealismo a um cinema quase, um encontro de um realismo com melodramático e o cinema americano,
para acabar a fazer televisão e a inovar na televisão, a fazer objetos absolutamente incríveis. Sim. Como tu, aliás. Tens feito coisas muito, muito boas na televisão. Reconheces-te na frase de Hitchcock que a única forma de me livrar dos meus medos é fazer filmes sobre eles? Não, eu não tenho nada a ver com Hitchcock. Pronto. Como criador, nada. E a nada. frase? Também não. Não é daí que vem. Não é daí que vêm os meus impulsos. A criação ocupa um grande lugar, um grande espaço na minha vida, não é? Eu estou sempre, permanentemente em criação, ou seja, eu estou a fazer peças, estou a escrever, ou estou... E vem de um lugar de inquieto e de descoberta de uma linguagem que possa traduzir melhor aqui, isto é parece um bocado ambicioso, mas pronto, que possa traduzir melhor aquilo que nós sentimos e aquilo que nós vivemos. Boa. Acho que a arte é muito sobre a linguagem, não é? É. Nós, quando lemos o Gonçalo M. Tavares, por exemplo, neste novo livro, ele faz-nos pensar de uma forma que é dele, mas que é nova, ou seja, coloca-nos não só a língua, mas também o pensamento noutro lugar. Pois, eu diria que é um dos grandes valores da arte, da literatura, no caso. Tenho agora mais um áudio para ti e quero que depois comentes. Bora. Marco, mais uma aventura, não é? É isso que nós costumamos dizer no início de um novo projeto juntos. E já fizemos muitos. Fizemos filmes, fizemos espetáculos teatrais, principalmente espetáculos teatrais. Fizemos até exposições. Apresentamos os nossos projetos em espaços incríveis, como o Museu do Louvre, mas também em situações completamente diferentes, como um acampamento de barracas no meio de um bosque. Mas sempre, però, caro Marco, com a mesma curiosidade que partilhamos nós os dois para pessoas comuns, para as histórias pequenas, mas que são o reflexo de grandes sentimentos universais. É de facto isso que nos aproximou, acho. O interesse para o humano nas suas fragilidades e nas suas grandezas. Cada pessoa é um mundo, é uma obra de arte que através do processo criativo sai para fora, adquire visibilidade e adquire também consciência de si. O Marco trabalha como um cientista, do particular ao geral. É o método indutivo que prevalece no trabalho do Marco. E neste percurso do particular ao geral, descobre-se tesouros. Caro Marco, eu admiro a tua capacidade de ir até o fim, até o fundo dos desafios, com coragem e com liberdade. Admiro o fato de te dar completamente ao projeto. É uma obsessão. Cada projeto é como se fosse uma obsessão que contamos um ao outro e só quando o trabalho terminar é que a obsessão acalma-se, placa-se. Então, mais uma aventura, Marco? Um grande abraço. Acabámos então agora de ouvir Renzo Barsotti, aliás, como diz o nome? É, Renzo Barsotti. Renzo Barsotti, programador italiano a viver em Portugal, com quem tu tens feito 30 por uma linha, não é? 1001 projetos, e é uma pessoa extremamente importante na minha vida, na arte, sobretudo. Nós somos amigos de Comoveste-te criação. um pouco. Sim. Sim, porque de facto o Renzo tem um peso muito grande neste meu percurso,
E em vários momentos da minha vida ele desafiou-me para saltar para outro lugar, para olhar noutra direção, e de facto é daquelas pessoas que eu posso dizer tranquilamente que a minha vida artística não teria sido a mesma se eu não o tivesse conhecido. Nós conhecemos-nos a seguir ao Alice. Ele ligou-me e disse se eu queria fazer um filme com o Nuno Guerra, o argumentista de Fellini, Antonioni, etc. E eu disse sim, claro. E que tudo começou aí. Nós fizemos um filme que depois esteve na competição de Veneza, chamado Um Ano Mais Longo, uma curta-metragem. Passámos muito tempo com o Tonino, já no final da sua vida, e isso foi um presente enorme. Numa casa que tinha um jardim que se chamava Horto del Frutto Dimenticate, a horta dos frutos esquecidos, alguma coisa assim, onde tinha, além dessas plantas que já não se encontravam naquela zona, que é uma casa perto de Bolonha, onde já não se encontrava, tinha muitas esculturas do Tarkovsky, etc., com quem ele também tinha, do Angelópolis, com quem ele tinha trabalhado. E depois continuámos pela vida. E isso, que talvez o maior presente que ele me deu foi, uma dada altura, eu tinha feito teatro, mas vou confessar que eu não gostava muito de fazer. Eu fui convidado pelo Jorge Salavisa a seguir ao Alice para fazer uma peça no São Luís. Lembro-me disso. Chamada chamava Quando o Inverno Chegar. Isso. E pronto. Nuno Lopes, Dinarte, Branco, Gonçalo Waddington e Beatriz Matos. Exatamente, lembro. Que no fundo é a peça na origem da criação da Companhia do Arena, que no início era de todos nós, desse elenco, com exceção do Dinarte. Mas pronto, na verdade era um projeto que depois nunca se concretizou, e o Arena evoluiu para o que é hoje. Mas em relação e depois fiz mais uma peça no Nacional com o Nuno Lopes e o Gonçalo Waddington, mas havia algo do mídia que me frustrava, porque um realizador de cinema que tenha sido realizador de cinema para trabalhar artes performativas e teatro em particular, tem que abraçar o que é o imprevisto, o que é a mudança, a evolução, a orgânica da obra, portanto esse lado transitório do objeto, e eu não estava preparado para isso. E depois um dia o Renzo lembrou-se, estava a fazer um festival, porque ele é programador e foi programador de Imaginários durante muito tempo, e depois foi para um festival que eu acho que já não existe, chamado Festival do Norte, que era em Viana do Castelo, e lembrou-se de me convidar para fazer um projeto nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, numa altura em que eles estavam completamente parados e num estado de pré-ruptura, pré-falência. O Estado não sabia bem o que ia fazer, se ia vender. E, portanto, eu vou para os Estaleiros Navais de Viana do Castelo e fico lá a trabalhar durante muitos meses, a convite dele, e isso mudou a minha relação com a arte, e mudou a minha relação com a arte, e com o teatro. Mudou o cinema, mudou o teatro, os filmes deixaram de ser, mudou por completo, na verdade, essa relação. E ao longo dos anos, de facto, têm sido etapas incríveis. Depois fizemos uma exposição no Louvre com o Miguel Ângelo Pistoleto, que era um filme que eu rodei à volta do mundo inteiro. Enfim, é um programador de excelência no sentido em que, como um curador deve ser, ou seja, no sentido em que ele propõe uma ideia, ou um espaço, ou um território, e depois deixa o criador, não é? De criar condições. Às vezes é difícil, tivemos momentos difíceis, porque às vezes os meios não estão lá
para a ambição que nós temos, mas depois, e é uma relação incrível. É alguém que também terá certamente uma intuição muito apurada. Uma intuição muito apurada. Não sim. é? Sim. Pronto, sim. outro alguém que tem um músculo de intuição muito apurado. Ele fala aqui de coisas que já abordámos, a partir de histórias pequenas que são o reflexo de grandes sentimentos universais, mas fala de ti nesta ideia de seres um cientista, a partir do particular ao geral. Reveste nisso? Sim, acho que o trabalho do criador de criação aproxima-se muito a um trabalho de laboratório, não é? Eu às vezes gosto de olhar para o estúdio também como um laboratório, não como não no sentido de alguém que está de fora a olhar para um ser humano, longe disso, mas num lugar de experiências, de nós, não é de experienciar com o outro, é experienciarmos todos novas formas, novos lugares de encontro. E daí, por exemplo, o trabalho com a dança, o trabalho com o corpo. E estavas a dizer que eu me emocionei, é essa ideia que partilhamos desta, que tu podes encontrar o mundo todo numa só pessoa, ou podes de uma pessoa encontrar o mundo todo. E de facto, por exemplo, na peça No Inimigo, aquelas histórias individuais representam elas próprias todos os males e todos os bens da sociedade contemporânea. A condição humana. A condição humana. Que tem de mais maravilhoso e mais desprezível, não é? E esse lado da obsessão é algo que carregas até o fim? Eu imagino que sim. Extremamente obsessivo e obcecado com os teus projetos até eles se realizarem. Até eles realizarem. Até acabarem o e no seu caso caminho. do teatro, até ao fim, até à última representação. Ou seja, eu acompanho... Até porque eu hoje, justamente com o Vítor Santos, eu opero os espetáculos, ou seja, não faço a engenharia de som no sentido de como é que o espetáculo soa na sala, mas faço toda a mistura de som do espetáculo. In loco, todos os dias. Portanto, isso coloca uma questão também, que é como é que se faz quando eu não estou lá. Até hoje ainda não aconteceu, um dia acontecerá, com certeza. Mas essa ideia de que a obra nunca está acabada e que pode ser sempre melhor, e que pode ser sempre melhor, e que pode ser sempre melhor. E isso pode ser duro. Pode ser duro. E como é que te relacionas com a falha, com o imprevisto, com o inesperado, que no teatro é comum, é provável? Há uma frase de Dash Snow com a qual me identifico muito, que é ser obsessivo para que a falha seja bela. É isso que procuras, que a falha seja sempre bela. É errar cada vez melhor, é aquela ideia também. Sim, mas há uma, eu gosto imenso da falha. Tenho uma boa relação com isso. Desde que eu não sinta que ela vem de um sítio de preguiça ou de desprezo ou de desmazelo. Não, mas quando vem do inesperado. A falha faz parte da arte, não é? Há grandes obras de arte que nascem de falhas. De borrões. Ou de erros. Não é? De erros. Que depois são potencialidade. Cria uma potencialidade. Sim. The Beautiful Mistake, não é? No cinema diz o erro belo, não é? Ou o acaso. Tens momentos. Não é bem a mesma coisa. Tens momentos nas tuas criações que vêm de erros belos? Muitos. Ocorre-te algum? Muitos. Olha, vou-te dizer, na Colónia, aquela ideia de que, por exemplo, às vezes as personagens começam a falar em vez da Manuela, nasce num dia em que eu acho que um dos atores não estava, e então o assistente que estava a fazer, a estagiar, e que estava que por acaso era o filho do João Fiadeiro, foi eu disse, vai lá dobrar aquele ator, o Gaspar, Gaspar, vai lá dobrar aquele ator. E ele, como não sabia bem, quer dizer, agarrou no papel e começou a dizer falas que não eram dele. E eu disse, isto é incrível.
Giro. Estás a ver? É o erro, mas para isso é preciso, ou seja, é preciso estar muito atento, lá está, aquela atenção de que a Isabel falava, ao pequeno gesto, à pequena alteração, ao pequeno movimento. E disponível. E estar lá. Para aquilo que não está no guião, estar não é? lá, não é? Estar lá. Estás lá. É, quando aquela história, não é? Quando a inspiração chega, convém que estejas a trabalhar, não é? Estejas lá, no caso. Ela chega, mas convém que estejas a trabalhar, não é? Depois se chegares atrasado, pronto, ela vai-se embora. Se estiveres no bar, é capaz de passar ela lá. dá meia volta e continua a sua vida, como é Exato. evidente. E mais uma aventura, Marco. Que outras aventuras é que vêm aí? Que possas partilhar? Neste momento estamos prestes a estrear em Lisboa, não é? Com o Inimigo do Povo. Agora vamos estar no CCB. E depois estou no processo de montagem da Colónia, do filme, que é uma obra de ficção baseada em toda a investigação que conduziu à Colónia a peça, e que foi um processo bastante complexo, porque imagina o que é ter 16 crianças constantemente em platô, num universo de clausura, e tentar Bolas, recriar. sim, foi bastante complexo. Olha, lá está, é um processo de grande aprendizagem para mim, porque lá, eu também tenho sempre a vontade de me colocar em lugares onde eu nunca tive, não é? E portanto neste filme houve um bocado essa vontade, e portanto acabou por ser um processo de preparação muito longo, não é? Com as crianças. Crianças de que idades? Olha, eu acho que lá estavam os meus 2 filhos também. Não é porque agora as pessoas vão pensar, faz estes filmes, chamam-me 2 filhos. Não, mas é porque outra vez achei que era importante, eu e a mãe deles, que eles participassem de um processo, e que fosse um processo com este tema, ou seja, que o tema também era importante e que ia ser formativo, não é? Para a vida deles. E também era verão, eu também ia acabar por não estar com eles quase tempo nenhum, porque e portanto houve assim uma série de circunstâncias que levou a que eu trabalhasse com eles, e portanto eu não queria nada ou seja, que houvesse uma manipulação psicológica daquelas crianças, porque a minha grande interrogação era como é que eu vou explicar a estas crianças que nunca experienciaram nada deste tipo o que é a dor de assistir ao espancamento do pai, à prisão do pai, à ausência do pai, ao medo de viver numa casa fechada sem saber o que é o mundo exterior, tudo isso. E portanto o trabalho foi um bocado sobre a origem do medo, ou seja, como é que o medo, o que é o medo, como é que o medo se processa em nós, como é que, enfim. Como é que chegaste lá? Não sei se cheguei. Mas tentei para que vivessem isso, exato, não é? E passassem essa emoção, não é? Começámos por estados físicos, não é? Um grande trabalho de corpo. Aí também, outra coisa que era importante para mim, lá está, a criação de uma comunidade, não é? Que todos conhecessem, todos soubessem, todos... E tu arranjaste uma protagonista, uma miúda. Sim, a Rosita, que fez o... que era incrível. Que era a atriz, chama-se Rosita, que fez o tal papel da Manuela. Uhum. Pois é. Este filme vai estrear quando? Bom, idealmente em 27, ou seja, para o ano, não este ano, para o ano. Ele está agora em processo de montagem. Os meus processos de montagem são longos. Eu acho que existe mesmo uma reescrita e um encontrar de um filme na montagem. Acho que é mesmo um processo que deve ser longo, e portanto às vezes demora 6 meses a montar um filme. Um filme também Sim. se faz, também se desenha, também acontece na montagem. Sim. Eu acho que a verdadeira escrita do filme... Eu acho que, quer dizer, isto depende muito dos realizadores. Mas tu, no meu, contigo, sim. pois. No meu caso, sim, porque eu tento que o processo de rodagem seja lá aberto ao caso e aberto ao... E depois fazes as escolhas. E depois faço, sim. Não é? O guião é mesmo... A palavra guião
é mesmo boa para mim, porque é algo que me guia, não é? Mas não é a obra, não é? Mas há realizadores que é só cortar as claquetes e montar os Ou seja, já está tudo pensado, é Sim. só cumprir, e depois a montagem é só tecnicamente seguir o seu rumo. No teu caso, não. A tua paleta decide-se muito na montagem. E a própria dramaturgia das personagens. E o ritmo. Isso, claro, sim. Muito, isso também, sim. Também, não é? Tenho agora mais um áudio, pois é. Muito rico em áudios. É do Mark Deputer para ti. Vamos a isso. Uma das características do trabalho do Marco Martins é que ele adora ou até necessita de trabalhar com outras pessoas. Ele é um encenador que trabalha muito em comunidade, trabalho durante muito tempo com os atores e atrizes, e neste processo todo, que é muito minucioso e muito pormenorizado, neste processo ele até vai incorporando muito do material que ele vai recebendo dos intérpretes, incorporando isso no próprio espetáculo. E para além disso, ele também é alguém que trabalha com muito pormenor e com muita atenção os outros elementos dos espetáculos, como os figurinos, ou a cenografia, a sonoplastia, muitas vezes também a coreografia em colaboração com coreógrafos profissionais. E de facto ele é alguém que gosta muito desse trabalho de colaboração, de dar e receber e de negociar com todos os outros profissionais que fazem parte do espetáculo o resultado final, aquilo que vai para o público. E isto traz aos seus espetáculos uma grande intensidade. Sente-se no público, na plateia, que os espetáculos dele são portados por todos os elementos que fazem parte da criação. Este sentimento, a necessidade de comunidade que existe no trabalho dele também influencia muito e é muito importante na escolha do conteúdo, nos temas que ele vai querer trabalhar nos seus espetáculos, e isso de forma muito concreta. Ou seja, a comunidade é o seu foco principal. Ele até muitas vezes trabalha com pessoas de várias comunidades, dependendo do tema ou do ponto de partida do espetáculo, e tem com estas pessoas também sempre um trabalho muito profundo e muito honesto de colaboração, no sentido de ir buscando também o input destas pessoas. São as histórias deles, eventualmente textos que eles possam propor, movimentos, canções, e por isso nos espetáculos dele a comunidade está sempre também em palco. São verdadeiramente peças que são feitas para e com a comunidade. É uma característica muito importante do seu trabalho, que é uma característica pela qual eu adoro e eu admiro o seu trabalho, que é muito específico. E isso também está ligado à pergunta que eu queria fazer, que é, tendo em conta a qualidade ou a importância deste trabalho de comunidade, de criação de peças a partir de zero, pergunto-me se o Marco, se terias alguma vez vontade em fazer uma peça já existente, por exemplo, um clássico do cânon dramatúrgico como um Shakespeare ou um Chekhov. Obrigado. Pois é, desta vez ouvimos Mark Deputer, administrador e responsável pela programação da Culturgest, que faz aqui também um bom retrato do Marco e lança-lhe uma boa pergunta. Gostei muito. Então, como é que comentas? Então, deixa-me primeiro falar do Marco também e agradecer as palavras. Foi uma pessoa que também, desde muito cedo, percebeu o meu trabalho e apoiou.
como outras, por exemplo, como a Aida Tavares também, mas que de alguma forma também me formou porque eu comecei muito a ver teatro e teatro contemporâneo e do chamado teatro pós-dramático e outras formas no Maria Matos e no Alcântara e na programação que ele ia fazendo, e portanto acho que é alguém extremamente importante para uma série de criadores e com um trabalho extremamente relevante, e acho que estas pessoas que fazem este trabalho também muitas vezes não são suficientemente referidas, e o Mark teve esse desígnio e acho que é um programador de excelência, verdade. E ele lança esta pergunta muito interessante, curioso. Imaginas-te a assinar a encenação de uma peça do canon Shakespeare ou Chekhov? Ou assim? Eu já fiz, não é? O quê? Eu já fiz As Criadas do Genet, com a Beatriz Batarda e a Sara. Fiz uma peça, a Sara Carinhas e a Luísa Cruz. Fiz Stoppard, fiz o Rosencrantz and Guildenstern, fiz a Dança da Morte do Strindberg. Ok. E como é que te sentiste nessa abordagem com uma peça escrita? Houve momentos muito diferentes, estava a experimentar coisas diferentes também, cada uma delas. O Rosencrantz and Guildenstern é a minha primeira peça em grande escala, ou seja, tinha alunos do Conservatório do Porto e em Lisboa, acho que eram da ACT, e depois tinha um elenco enorme, ou seja, eu tinha mesmo o Hamlet todo e o Rosencrantz and Guildenstern, ou seja, tinha as duas peças quase em simultâneo. Dessas, de facto, uma peça que eu guardo que eu gosto muito e continuo a olhar para ela é As Criadas. As Criadas é feita em arena, sem qualquer tipo de cenografia, sem qualquer tipo de figurino, portanto é um teatro mesmo de exploração. Agarrei mesmo, lembro-me que na altura trabalhámos muito o aspecto de psicológico daquelas duas irmãs, e portanto são mesmo duas psicopatas em cena, mais do que o aspecto social, digamos assim. E gostei. E depois, pronto, e essa foi a minha o meu último clássico, digamos assim. E, portanto, poderás fazer mais. Sim. A minha questão aqui é mesmo, e penso que é isso que o Mark se refere, fazer um clássico sem alterar o texto, ou seja, sem uma nova dramaturgia, porque de alguma forma O Inimigo do Povo é um clássico. É um clássico, mas quer dizer, muito alterado. Sim, ou seja, as ideias centrais do texto, agarrar nas ideias centrais do texto e depois fazer, no fundo, é uma nova peça. Mas mesmo que pegasses num Shakespeare, irias alterá-lo. Iria alterá-lo, e portanto tenho essa vontade. Aliás, para 2028 eu tenho uma comissão da Beckett Bienal, que é uma bienal dedicada a Beckett. O Beckett escreveu Waiting for Godot no pós-guerra, depois dele Estava a imaginar exatamente essa peça. Depois dele à espera de Godot. Depois dele próprio, ele próprio foi resistente, e ele escreveu no fundo para homeless, para vagabundos, digamos assim. E portanto há uma comissão, uma peça que irei fazer, que parte desse texto. E como era no pós-guerra, ele deu nomes de várias nacionalidades, não é? Tens o Stragon, que é francês, tens o Puzo, que é italiano, tens tens uma peça, uma personagem eslava, portanto, e que no fundo coincidiam com as várias forças envolvidas naquele pós-guerra, portanto, como se fossem 4 pessoas, e portanto eu vou fazer isso trabalhando com várias associações em vários países que trabalham com pessoas sem abrigo ou que estejam momentaneamente sem casa, não exclusivamente pessoas que voluntariamente decidem viver na rua
que Mas existem. o conceito de sem-abrigo não implica necessariamente dormir na rua, mas viver em situações extremamente precárias, Exato, não é? sim. Mudarás um pouco o texto? Pois aí, por exemplo, Pois, aí há uma questão. é uma questão, não é? Fernando, é uma questão interessante. Até que ponto Pois. acho que mudar o texto é impossível. Acho que o texto de mudar Beckett não Estava a tem essa... pensar nisso, não não queria dizer. Estava a deixar instalar-se o silêncio para quem discuta Acho ficar. não, mudar Beckett não, com certeza. Que bom! Do meu lado digo que bom. Sim, Porque eu adoro a peça. Eu adoro a peça. Eu também, e pronto. Estou aqui a denunciar que fico nem o contente. texto, e acho que nem é permitido mudar Pois. sequer as marcações, quanto mais o texto. Não sabia. Acho que não. Mas acho que agora, aliás, houve uma peça que foi retirada no West End, não a do Keanu Reeves, que eu não tinha muita curiosidade de ver, mas pronto. É engraçado como Beckett de repente também tem este lado de superstar, de estar a fazer a peça na Broadway. Então, ele estava a fazer peça. Curioso. Mas houve uma peça, por exemplo, que foi retirada do West End porque o encenador decidiu não ter a árvore. Que é um elemento central. Sim, a árvore é uma personagem, não fala, mas é uma personagem. Mas está lá. E pronto, mas isso não, mas por exemplo ter a peça e num segundo nível ter outro tipo de informação, não a cruzar, mas a coexistir, digamos assim. Muito bem. Vamos dar música à nossa conversa. Bom, O que é que já ouvimos? Então ouvimos na introdução a banda, queres dizer? Sim, Irreversible Entanglement, que é uma banda de free jazz de Filadélfia que mistura um spoken word com grande peso político e que diz Will Not Disappear e que faz parte do espetáculo do Inimigo do Povo. Muito bem. E mais? O que é que podemos ouvir mais? Temos uma missa crioula do Ariel Ramírez, que também faz parte do espetáculo, e que na verdade esta missa crioula e toda a percussão que está na sua base também faz parte do espetáculo. Portanto, eu escolhi duas músicas que me acompanharam muito neste último ano. E não sendo que eu crente, acho que a religião tem um peso muito importante naquilo que nós somos e no respeito pelo outro e portanto, por exemplo, achei que era interessante ter momentos de comunhão à volta, por exemplo, numa música cristã, sendo que só uma das personagens da peça é católica. E depois temos Memória, não é? Memória, da sim. Rosalia e com da a Carminho, sim. Pois, que é aquela música que eu acho que muita gente está para ter uma música que fala de amor e que fala de expectativas e que fala da forma. Nós não falamos muito de amor, fica para a terceira vez. Estamos a tempo, Marco. Agora lixaste-te um pouco. Não sei se estás a par disso. Não estou. Só um bocadinho, muito em rápidos. Não vamos entrar por aí, mas acho que esta música atravessa-te por aí? Sim, sobre as expectativas, sobre as relações que vão passando, sobre as construções e desconstruções, nesse sentido, e esse lugar da memória, e como elas persistem na nossa memória e vão criando fantasmas, ou mesmo às vezes não são fantasmas. Como é que as resolvemos, não é? Sim, As memórias e os fantasmas relacionam muito, temos idades parecidas. E como é que desconstruímos as novas relações, não é? Exatamente. Isto é importante porque muita gente se relaciona com isto tudo, não é? Claro, eu acho que sim, acho que vivemos a nossa geração, não é? Tem esta coisa de 90 e tal % das pessoas serem separadas, portanto, acho que é uma nova forma, ou se quiseres, uma forma em que estamos sempre a fazer reconstruções, mas ao mesmo tempo e o fado na verdade sempre falou disso, não é? De amores passados, amores perdidos, amores não encontrados, e tentar falhar sempre cada vez melhor, não sim, é? e tentar sempre ser uma pessoa mais completa no amor também. Mais fixe. Sim, mais fixe. Falhando sempre, não é? Falhamos sempre, não é? Mas também, e cada vez é mais difícil, outra vez, vamos lá,
nesta sociedade do ego, não é? Virada, em que estamos cada vez mais virados para nós, não é? E portanto as relações são cada vez estão-se a transformar também elas noutra coisa. Acho que os próprios jovens tens os dois extremos, não é? Tens o regresso do patriarcado e do machismo e não sei que extremo, que é bastante preocupante. Bolas, pois é. E que temos que estar atentos a isso e essa vontade do Chega de enclausurar novamente as mulheres em casa e na cozinha. Mas também temos o outro extremo, que é as relações tornaram-se tão abertas, não quer dizer, não tem a ver com a fluidez, tem a ver com o transitório, tem a ver, e há jovens que não conseguem vincular uma relação amorosa, não é? Também. Isso leva-me à questão das aplicações, de uma espécie de comércio para a esquerda ou para a direita, e a ideia de estar à espera sempre da pessoa melhor, não é? A mais bonita, a mais perfeita, não é? E também uma dissociação entre o físico e o psicológico, ou seja, uma dissociação entre o amor e o sexo, não é? Sendo que o amor constrói-se, o sexo, depois anda-se ali um pouco. Sim, como se o sexo fosse um bocado ginástica, não é assim uma coisa. Sendo e eu acho que essa dissociação, e o meu trabalho é exatamente sobre isso, no fundo. Eu acho que essa dissociação entre corpo e mente, ou corpo e espírito, ou corpo e cérebro, como tu lhe quiseres chamar, é uma coisa muito antiga que não existe, não é? Nós sabemos, e portanto. Não tenho muitas. Isto depois é uma longa conversa. É. Não, isto há lugar para tudo e tudo pode fazer sentido, mas há uma linha que eu considero que faz sentido, que é o bom sexo vive muito de uma relação, não é? Claro. Quando a relação está um pouco mais profunda, claro, pode-se ter muito mais prazer. Isto em relação aos one night stands e não sei o que, isso é bom. E mais, temos Mum Does the Washing. Bom, nem de propósito, não é? É uma música com grande humor e é uma música muito dançável. Eu ouço muito música, a música é muito presente na minha vida. Estou sempre a renovar playlist, tenho sempre... Ouves música a correr? Tu corres? Tu corrias? Eu corro em passadeira. Só na pandemia correste na rua? Na pandemia corria na rua, não consigo... Tenho que me disciplinar mais. Eu acho que para mim o exercício físico é fundamental e aí resolvo muitas coisas a correr e a andar, e ultimamente não o tenho feito, e tenho feito mais na passadeira, assim, mais, e tenho, pronto, e não tenho ouvido assim imensa música, na verdade, na passadeira, digamos assim, mas na sala de ensaios é sempre um lugar onde a música está sempre a mudar, até porque muitas vezes a música, tu mudas a música, muda-te a percepção sobre determinada sequência ou determinado espírito que está na sala. Acorda-te o corpo, não é? Acorda-te, ou o corpo está acordado e põe-te num sítio mais nostálgico, ou põe-te num lugar de reflexão, ou põe-te... E esta música, eu ouvi esta música on and on and on, e agora quando estava nos últimos 2 anos, é do Josh Haydn, e é que faz parte de uma banda também incrível, que é o Sons of Khmer, e uma do Washing, que é um género de um poema sobre as tarefas domésticas e uma mãe a lavar a roupa, e um género de uma metáfora humorística para experimentar, para explicar várias ideias sociais e políticas, não é? Como é que funciona num Estado patriarcal, como é que funciona no comunismo, como é que funciona, enfim. Tu neste departamento também te foste desconstruindo? Qual? O departamento da maridagem, do companheirismo, enquanto na lavagem da roupa e dos pratos? Sim, eu como é que eu hei de... de uma forma geral, e isso tem a ver com o lado obsessivo e workaholic que eu tenho, não dedico muito tempo a isso. Tento organizar a minha vida, não é delegar isso em ninguém, ou não obrigar ninguém a fazer essa tarefa, mas tento ser o mais colaborativo possível, como é óbvio. Acho que é sempre
uma vida junta é sempre uma vida de partilha de várias coisas, mas há um encontro, não é? Não tenho nenhuma... Por exemplo, quando eu tenho tempo, adoro, isto parece muito mal dizer, mas é verdade. Por exemplo, nas férias gosto imenso de cozinhar, mas os homens acho que dizem tudo isso, não é? Adoro cozinhar. Depois nunca lavam Uma a vez por louça, ano. e depois é sempre uma vez por ano, mas eu gosto mesmo E de sujam cozinhar. muito. E depois... Acho que há um lado também muito importante, que é uma transição também que vai sendo feita, que é eu tento muito que a casa seja mesmo o centro da minha vida. E portanto é muito importante ter as pessoas com que eu estou a trabalhar. Uma coisa que a Isabel diz, o Marco tenta que as pessoas que trabalhem consigo sejam suas amigas, é mesmo verdade, é. E eu tento, porque acho que não faz muito sentido nós estarmos a trabalhar com alguém que não gostamos, ou que alguém... Isto não tem que ser imposto, não é arranjar trabalho para arranjar amigos, não é isso, não é? Mas já que estamos a trabalhar, que sejam pessoas com que nós identifiquemos a vários níveis. Concordo. E portanto... Faço muitos jantares em casa durante a semana. Cozinhados por ti. Às vezes cozinhados por mim. Às vezes. Boa. O que é que pode ser um bom cozinhado por ti? Olha, a minha família de origem é algarvia. E portanto... Peixe. Faço um grande arroz de langueirão. Soa bem. Estupeta, de atum... esse tipo de coisas. Soa bem. Xarém de amêijoas é o meu, como é que se diz? Signature dish, estás a ver? Oh my God! Xarém, adoro fazer xarém e adoro comer. Eu também gosto de comer, por isso também às vezes apetece-me comer qualquer coisa. Faz sentido. O que é que tu trouxeste para ler? Olha, as leituras são um pouco coisas que foram importantes para mim no último ano. Uhum. É um livro de conversas de Didier Huberman com o Enzo Traverso, e que depois tem um ensaio no fim do Guillaume Blanc-Marian, acho que é assim que se diz, chamadas Images de la Politique des Images, e que reflete exatamente na nossa relação com as imagens e como as imagens, principalmente as imagens de determinados eventos, podem condicionar a nossa forma de olhar para eles, e elas próprias podem ser manipuladas, e aquela coisa que falávamos há pouco da importância das legendas, etc. Pronto, esta coisa do poder das imagens políticas, a política da representação, etc. E que foi muito importante porque este espetáculo de facto nasce numa imagem. Pois é. E portanto este livro foi fundamental para esta peça. Para mim. E mais? Depois, voltei um bocado a ler filosofia, e acho que a filosofia vai ser importante. Acho que foi uns anos muito dedicados à psicologia e aos nossos problemas, e de repente eu acho que a filosofia pode nos levar a uma visão mais abrangente do mundo, e descobri tarde, confesso, o Edouard Glissant, que faz parte um pouco do Deleuze e do Guattari, dessa escola. E esta ideia do rizoma, que é uma ideia do Deleuze e do Guattari, mas que ele apanha, e esta ideia de que a comunidade é como uma grande raiz que se espalha, e que temos todos, tudo tem a ver com tudo, não existe para eliminar um bocado esta história do lugar da fala, ou dos pequenos compartimentos, e esta ideia de que a língua e a linguagem se transforma, a linguagem, a cultura é algo que nos diz a respeito de tudo, e há uma cultura que é comum. Há uma cultura individual, mas também existe uma pronto, e esse filósofo e poeta teve bastante presente, não só esse livro como outros no meu ano. Poetics of Relation e Caribbean Discourse. Exato. É? E depois eu depois descobri isso, só para que a poética da relação está traduzida pela Bertrand, e eu acho que os outros também estão, mas eu na verdade li-os como
também passei algum tempo fora, li-os na língua original, em Muito bem. francês. Gonçalo M. Tavares, O Gonçalo M. Tavares, porque o Gonçalo, acho que já falámos bastante, e sobretudo é fim alguém... dos Estados Unidos da América, não é? Exato, e é alguém que colaborou comigo desde o início e com quem continuo a colaborar estreitamente, e alguém que me ajuda a pensar tudo sobre não só sobre a arte e a performance, mas sobre o mundo em geral, e acho que é um artista único. E o Eduardo Louis. Que eu adoro. Eu acho que o Eduardo Louis é mesmo um escritor fundamental para perceber a mudança no mundo do trabalho e na classe operária e que ocorreu na Europa nestes últimos anos, e que fala de uma forma absolutamente crua sobre... porque eu acho que muitas vezes os problemas das classes mais baixas são muitas vezes facilmente romantizados ou deturpados, e eu acho que ele é... E o Colapso é dos livros mais duros dele. É sobre o irmão que mais velho, toxicodependente, alcoólico, tóxico, agressivo, com um passado de violência grande, como o pai. Exatamente. Pronto, ele escreveu, o outro livro era sobre o pai também. Exato, e há um sobre a mãe, portanto sobre... ele vai escrever e é um livro brutal, em que ele diz, pronto, que fala desde que ele escreve a seguir à morte do irmão, muito novo, acho que o próprio pai morreu novo. Sim. E também fala um pouco de uma coisa que ele não tem medo de falar e que me interessa de alguma forma, como o Knausgaard, que é esta ideia de como é que as pessoas à tua volta reagem quando tu começas a escrever sobre elas. Pois é. E este livro fala muito sobre isso. Há uma altura em que o irmão o tenta matar e ele tem que fugir. É forte. Exato. E lá está. E as várias linguagens da verdade, não é? Dizer, não, isso ocorre. Eu tenho 2 irmãs, e mesmo com as minhas irmãs, sobre exatamente por isso é que eu digo, tenho muito cuidado com a verdade. São pontos de vista, não é? Muito diferentes. Pois é. O que é que trouxeste para ler? Trouxeste um excerto, Olha, não é? trouxe um excerto em 2 partes do Salman Rushdie, um livro que já saiu há algum tempo, chamado Linguagens da Verdade. Nem de propósito. É um livro tem vários ensaios que ele publicou ao longo dos anos sobre a importância da ficção e dos artistas nesta relação com a verdade que estávamos a falar, e o papel da ficção nas nossas vidas. Portanto, muitas destas ideias, e portanto é um livro que, como o Glissant e a Poética da Relação, é um livro que me acompanha e que eu estou sempre a reler. Eu tenho essas coisas que há 2 ou 3 livros que durante muitos anos... A que regressas? Estão sempre ali. Pois. Leio um bocadinho quase todos os dias, ou assim, mas estão sempre ali. Então, vamos a isso? À leitura? Vamos. Nascemos a querer comida, abrigo, amor, cânticos e histórias. As necessidades que temos dos 2 últimos não é menor do que aquela que sentimos pelos 3 primeiros. Talvez nós, que somos animais de linguagem, tenhamos um instinto para canções e para histórias. Precisamos e movemos-nos ao encontro de histórias e canções, não porque tenhamos sido ensinados, mas porque a necessidade delas faz parte da nossa natureza. E embora haja outras criaturas na Terra que possam ser descritas como seres que cantam, estou a pensar, por exemplo, no trinado dos pássaros, no uivar dos lobos, no longo canto lento da baleia, nas profundezas do oceano, não há nada capaz de rastejar, nadar, caminhar ou voar e que consiga contar histórias. O homem é o único animal que conta histórias. A canção é a voz humana usada de forma não natural,
Uma forma que nem todos os seres humanos, eu incluído, é capaz de usar, não se sabe porquê, para criar um tipo de significado que a beleza nos incute. A história é o nosso meio natural para falar da vida. A nossa forma de alcançar a verdade por meio da invenção de muitas coisas. E somos a única espécie que desde o início tem usado histórias para nos explicarmos a nós mesmos. Sentados na caverna de Platão, os homens contavam histórias sobre as sombras na parede da caverna para adivinhar o mundo lá fora. Incapazes de compreender as suas origens, os homens contam histórias uns aos outros sobre deuses, o céu e deuses do sol, deuses ancestrais e deuses salvadores, pais e mães invisíveis que explicam a grande questão da nossa origem e nos orientam sobre, igualmente, grandiosas questões morais. Muito bem. E porquê este bocadinho? É sobre essa... Eu acho que onde se lê histórias, lê-se esta importância da ficção e da arte enquanto forma de compreender o mundo e esta nossa necessidade não só de ouvir histórias, mas também de criar histórias, de criar teatro, de criar cinema, de criar estes lugares que nos ajudam a compreender um pouco melhor e de alguma forma a relacionar-nos melhor com o outro, com esse lugar. Voltamos ao mesmo, Sim. não é? Que outras sugestões culturais tens para a panela? Olha, então, tenho o filme o novo filme do Sandro Aguilar, que eu acho que é um realizador muito misterioso e de que eu gosto muito, que se chama Primeira Pessoa do Singular. Com a Isabel Abreu e a verdade e o Albano Jerónimo. É um filme absolutamente preciso e de uma precisão e com um trabalho de fotografia e de direção de arte magnífico. E eu acho que é talvez dos melhores filmes do Sandro. O Orwell, que já falámos, o 2 mais 2 igual a 5. O 3 menos eu, o primeiro filme de João Canis, que vai passar na Cinemateca, que foi alguém com quem eu comecei a trabalhar, com quem foi a primeira pessoa de quem eu fui assistente de realização e que me ensinou muito sobre o trabalho de atores. E depois ainda na Cinemateca há muito bom cinema, por isso tinha várias sugestões. O The Servant, do Joseph Losey, que é um dos meus filmes favoritos, e para quem gosta, embora não seja de todos os meus filmes favoritos, mas acho que é uma experiência imersiva de 400 e tal minutos, a sessão integral do Santo Antônio do Bellatar, também na Cinemateca. Credo, é uma vida. É uma vida, começa às 2 da tarde e prolonga-se. Mas teatro, não é? Teatro esta semana em particular não há assim nada em especial. Há um espetáculo, o Creepy Boys, no TBA. Eu acho que é importante o apoio ao TBA, também por todas as questões que têm sido levantadas e o trabalho incrível que o Francisco tem feito, e portanto vão ao TBA. O pavilhão Julião Sarmento tem também, isto também é cinema, mas é num contexto mais de vídeo, embora vamos chamar video art, o Movie Experiments de Los Angeles, que são filmes únicos que nunca foram projetados em Portugal. A Marcha do Dia da Mulher, no dia 8 de março, importante. Muito bem. E o aniversário da Noite do Príncipe no Lux, esta sexta-feira, Discos Príncipe, porque eu sou grande fã, acho que é de facto um label e um movimento absolutamente essencial na cultura portuguesa hoje em dia. Tem que ir, tu vais? Vou. Boa. Bela dica. A partir das 11, acho eu. Pronto, apareçam. Muito bem. Estamos a chegar ao final. Muita coisa, grande caminho, boa conversa. A vida tem sido boa para ti? Eu acho que sim. Acho que tem-me permitido fazer um caminho livre, em liberdade, e um caminho que me permite estar em constante criação, porque apesar de tudo um criador de artes performativas e de cinema também depende da vontade de muitas outras pessoas e do apoio de muitas outras instituições, e portanto nesse sentido a vida tem sido muito boa para mim. Não há nenhum acontecimento que tenha de alguma forma mudado a minha vida pessoal e que me tenha trazido assim
às vezes há assim momentos que nos mudam o rumo, não é? Momentos de grande violência. Se eu te perguntasse um momento ou outro, se estivesse a produzir a tua biografia para cinema, que momento não podia faltar? Um momento da tua biografia, por razões de grande felicidade ou de grande desafio pessoal, que não podia faltar? Um momento específico da tua vida que não podia estar fora desse director's cut. Eu acho que, sendo eu uma pessoa tão ligada ao trabalho e sempre com um tempo tão no fundo quase como se fosse um contínuo, não é? Acho que os meus filhos e a relação com eles ocupa o lugar central e, portanto, seria sempre o nascimento dos meus filhos. Que bom. Ou estás a dirigir os teus filhos na peça A Colónia, não é? Sim, na peça, ou no filme. Também contava-se os dois lados, não é? Sim. O pai e o criador. Uhum. O Gonçalo, voltando ao Gonçalo, tem uma frase muito bonita no livro que eu guardei, que é que ele tem uma dedicatória aos filhos e que diz: o meu lugar entre a terra e o céu. Bonito. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens gosto agora em dedicar tempo e atenção. As respostas podem mudar, depende do estado e da altura da vida. Que pequenos, grandes prazeres agora para ti? Sabes, cada vez mais, eu da outra vez acho que respondi que era acordar os meus filhos de manhã e tu perguntaste bem, és a única pessoa que tem prazer nisso, mas é acordar muito cedo e aquele lado destramunhado que ainda não há nada para dizer, mas que é uma relação íntima, afetiva, muito próxima. Eu cada vez mais este lado de que o Marco falava da relação com os outros é mais forte e hoje em dia, quando presto muito mais atenção àquilo que se chama o processo ou aquilo que se chama a criação do que ao próprio objeto onde que estamos a criar, no sentido em que quando estreio uma peça ela é só o lugar onde chegamos naquele momento, ao fim daqueles dias todos que estivemos a trabalhar, mas está longe de ser um objeto final, é só um final de processo que continua a mudar. E eu acho que esta relação com o outro e estes intérpretes com quem eu me fui cruzando ao longo dos tempos, neste caso agora com estes imigrantes, por exemplo, do Bem Formoso, este tempo para parar, ouvir e sobretudo olhar nos olhos, acho que é o mais precioso que temos. Obrigado. E terminou assim este episódio com o cineasta e encenador Marco Martins. Espero que tenham gostado e sim digam coisas, enviem críticas, sugestões, opiniões, partilhem o podcast com quem mais gostam e com quem não gostam, não é? Arrebentem a bolha. Sim. Podem encontrar-me nas redes sociais, gosto sempre de ter o vosso feedback. E que mais? A música desta temporada é da Garota Não e as fotografias foram da Matilde Fiersky. A edição áudio é do Francisco Marujo. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia. Marco, como é que te despedes das pessoas? Uma ideia, uma frase do bolso, um tirolês. Não, olha, eu queria para já agradecer se estiveram a ouvir até agora. É isso, dá qualquer coisa que para as pessoas poderem provar que ouviram. Claro, ouviram até ao fim. Claro. Olha, tem que continuar a ver os espetáculos e a acompanhar, e isso deixa-me muito feliz,
por exemplo, o facto dos espetáculos estarem sempre Esgotados. esgotados E tiveste esta que abrir, curiosidade, tiveste que abrir um Sim, novo... abrimos, já não sei se, não, já ainda vão a tempo se calhar, mas abriu mais uns lugares no CCB, porque a data que abrimos nova esgotou em 3 dias, portanto depois abrimos aqui mais uns lugares lá em cima. Talvez ainda haja alguns, não sei, quando este episódio for para o ar. E obrigado a ti pela conversa, foi muito boa. Eu gostei muito, é sempre muito bom falar contigo. Agora vejam esta criação se puderem e pronto, eu tenho um Marco debaixo do olho. Obrigado. Obrigado.